Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos continuar aqui com a série de vídeos sobre análise de fundos imobiliários, tá ok? E como já é de costume, vale lembrar, esse vídeo não é uma recomendação de compra, de venda ou de negociação, tá ok? Bom, hoje vamos falar sobre o fundo XPML11, XPMAUS, tá ok? Mais um fundo imobiliário de shoppings, um fundo de tijolo, como nós já vimos os anteriores, tá ok, pessoal? Vamos lá. Como também já é de costume, vamos olhar alguns indicadores, tá certo? Vemos aqui um número expressivo de negociações, uma liquidez diária com um grande número de negociações. O último rendimento pago, R$ 0,52, né, por cota, o que representa um percentual sobre o valor de cota aproximadamente de 0,39%, um patrimônio líquido muito expressivo de 1,9 bilhão, o valor patrimonial de R$ 103,80, como a gente pode ver também foi afetado em 2019 pela forte valorização dos fundos imobiliários, o que ocasionou um descolamento entre o preço de cota e o valor patrimonial. No último mês de dezembro, ele teve uma variação de aproximadamente 6%, positiva, tá certo? E o preço sobre o valor patrimonial está na casa de 1,32, tá certo? Vamos lá, olhar aqui o gráfico dos últimos 12 meses. Como a gente pode ver lá no começo de 2019, o fundo estava aí na casa dos seus 108, 109 reais e vai fechar 2019 batendo a casa dos 137 reais, quase 140 reais. Como a gente pode ver, em 2019 também teve uma grande evolução no seu valor de cota, tá certo? Bom, razão social, XPMOL, né? Fundo imobiliário, data da constituição do fundo, aqui ele não fala, mas a gente vai olhar lá no relatório gerencial depois. Cotas emitidas, 3.750.000 cotas. Patrimônio inicial também não fala, provavelmente a gente vai achar alguma coisa no relatório gerencial, tá? O valor inicial da cota é R$100, uma gestão ativa. É um fundo que cobra uma taxa de administração entre 0,55% ao ano, sendo 0,75% ao ano escalonado. Você pode ver que este fundo ele tem uma taxa de administração um pouquinho diferente dos fundos que nós vimos anteriormente, tá certo? Mas também segue aquilo, taxa de administração, taxa de performance, 20% da rentabilidade que exceder o benchmark IPC a mais 6% ao ano, ou seja, 20% a mais do que se exceder esse benchmark, ou seja, já é um fundo imobiliário que trabalha com um benchmark, visando um benchmark, tá certo? Não tem nenhum outro tipo de taxas de gerenciamento, consultoria de gestão, tá certo? Nós vamos olhar os imóveis mais para frente no relatório gerencial, tá certo? Vamos ver aqui o último provento foi de 0,52, né? 52 centavos por cota, o que representa em relação ao valor da cota mais ou menos 0,38, tá certo, pessoal? E nos últimos 12 meses, em relação ao valor de cota acumulado, deu 5,16% e um retorno por cota de R$ 7,00 acumulado dos últimos 12 meses. Nós podemos ver aqui que o histórico dos dividendos, tá certo? Sendo que dezembro de 2017 aqui você vê que foi o que pagou menos, e o que pagou mais nesse histórico que ele demonstra aqui pra gente foi em dezembro de 2018. E aqui nós temos o ano de 2019 se mantendo aí com uma variação não muito grande. Isso reflete no percentual em relação à cota, né? Você tem um espelhamento aqui, tá certo? Algumas simulações, que é de praxe. O valor patrimonial praticamente estável aqui entre 2018, aqui no meado de 2018 teve uma variação, mas depois disso se manteve estável e vai fechar estável em 2019.
Bom, o fundo ele apresenta uma carteira de 12 ativos, certo? Em 6 estados. Por aqui a gente já pode perceber que é um fundo com pulverização de ativos e também geograficamente pulverizado. Então, bem distribuído no território nacional. Nós vamos olhar, como eu disse, os imóveis lá no relatório gerencial. Aqui o histórico de ocupação física e vacância física. Você pode ver que muito estável. A gestão não tem tido muita surpresa nisso, né? Vai fechar aqui 2019 com próxima de 100%, né? 96,3% em outubro de ocupação física, 3,7% de vacância física. Bom, vamos dar uma olhadinha lá no relatório gerencial do XPML11, tá ok? Vamos lá. Bom, o fundo tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como ganho de capital mediante compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no regulamento do fundo. O início do fundo foi em 28 de 12 de 2017. Ele tem como negociação o código XPML11 na B3. Atualmente tem um patrimônio de 1,6 bilhão, tá certo? Vamos ver, o gestor é a XP Vista Asset Management, tá ok? O administrador é o BTG Pactual, aquela taxa de administração e performance que nós já vimos, e o benchmark, tá certo? Bom, também tem como o fundo também distribui cerca de 95% do resultado financeiro, tá certo? Aqui nós temos um DRE, aqui um gráfico mostrando a distribuição por cota na linha. Na parte azul escura nós temos as receitas e na parte de baixo aqui nós temos as despesas, seja operacional ou financeira, tá certo? Como sempre, pessoal, não vou ler item por item porque senão o vídeo seria longo, mais de 1 hora, mas eu vou passando devagar e vocês vão dando pausa e lendo, tá ok? Aqui a evolução do valor de mercado da cota pelo valor patrimonial da cota e com o volume médio diário de negociação. Vocês podem ver que durante 2019 o volume diário de negociação foi aumentando, tá certo? Algo importante, durante 2019, 100% de presença nos pregões, com um volume negociado de mais de 1 bilhão e mais de 3 milhões de negociações, e um giro de 72%. Tá ok, pessoal? Aqui alguns comparativos, fechando em 2019 com uma taxa interna de retorno bruta de 22%, um retorno total bruto de 18%, se comparado ao IFIX de 15,85%, tá certo? Bom, aqui como todo o investimento do fundo está distribuído, praticamente 85% em imóveis, restante 15,3% em renda fixas e outras aplicações. Bom, aqui alguns comparativos, como a gente está falando em shoppings, é sempre bom pensar que é muito importante você analisar alguns números como faturamento, vendas, fluxo de clientes, fluxo de veículos, tudo isso a gente vai olhar aqui em alguns gráficos, tá ok, pessoal? Também vale lembrar que como a gente está falando de um fundo imobiliário de shoppings, ele é muito influenciado pelo comportamento do consumidor, né? Poder aquisitivo e também uma sazonalidade de vendas. Sempre que você tem datas importantes, isso tende a refletir no comportamento de um fundo imobiliário de shoppings, tá certo? Então, se você for ver vendas em mesmas lojas, 2019, você vai ter aí um aumento em relação a 2018. Aluguéis das mesmas lojas também
um pequeno aumento em relação, um aumento em relação a 2018 e mensalmente um pequeno aumento. Alguns indicadores operacionais de 2019, vai fechar 2019 com uma área bruta locável total em 257 mil metros quadrados, a área bruta local própria 70 mil metros quadrados, número de vendas, vendas totais por metro quadrado, certo? A vacância está em média de 3.2 e inadimplência em 0.9. Bons números. Aqui você vê um histórico nas barras em vendas por metro quadrado. O 2019 basicamente estável, né? Aqui o gráfico indicando vacância. Você vê que em outubro teve um aumento em relação aos meses anteriores. A inadimplência diminuiu. Aqui um texto falando especificamente pelas expectativas da Black Friday, como eu disse, datas importantes para varejo, né? Sempre reflete em fundos imobiliários, especificamente em shoppings, fundos imobiliários de shoppings. Aqui você tem a descrição dos imóveis e o quanto eles representam percentualmente da área bruta locável, tá certo? Diversificação regional, nós temos basicamente 51% no sudeste, 26% no nordeste, 23% no norte. Diversificação por administradores, quem são os administradores desses shoppings? Você tem a JHSF Malls com 50%, tá ok? Aliança Sonai com 26%, Ancar e Van Hall com 23% e o CCP com 1%. E aqui sim, uma descrição mais detalhada dos imóveis. Como a gente pode ver, são imóveis com alto padrão construtivo e com imóveis destinado à classe A e B, a maioria deles, né? Com destaque aqui para o shopping Cidade Jardim em São Paulo, ok? E para o shopping Downtown, tá ok? Shoppings, empreendimentos com padrão construtivo elevado. Vamos olhar alguns deles aqui. Aqui você na descrição a gente tem localização, o administrador, área bruta locável total, quantidade de lojas, a participação do fundo no imóvel e o ano de inauguração, tá ok? Vamos passando, tá ok? Shopping Cidade de São Paulo, Santana Park, Plaza Sul, outro importante shopping em São Paulo também, Cidade Jardim Shops. Aqui nós temos no Downtown, Caxias Shopping, Shopping Bela Vista, Natal Shopping, Shopping Ponta Negra, Parque Shopping Belém. Importantes empreendimentos. Evolução da área bruta locável própria, né? Então você tem lá de 2018 até outubro de 2019, um aumento expressivo. E aqui um infográfico em forma de linha de tempo lá de dezembro de 2017 com as aquisições do fundo XP Malls. Começou lá em 2017 perdão, com a aquisição de 35% do Caxias Shopping e veio passando por importantes aquisições em diferentes percentuais, como a gente pode ver, até chegar em outubro de 2019 com a aquisição de parte dos blocos 5, 7 e 17 do Downtown Rio de Janeiro e a aquisição de 45% do Natal Shopping. Tá ok, pessoal? Então, esses são os principais números do fundo XPML11, o XP Malls. E agora eu quero saber o que vocês acham do fundo. Vocês conheciam o fundo XPML11? Vocês já analisaram esse fundo? O que vocês acham do fundo de shopping centers, em específico do XP Malls? E o que vocês esperam dele para 2020? Tá ok, pessoal? Deixa aí nos comentários para a gente poder ir discutindo o assunto, tá ok? Lembrando
Esse vídeo não é uma recomendação de compra, ou de venda, ou de negociação. Tá ok, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha. E se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal e assistam os nossos outros vídeos de fundos imobiliários. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.